Graça e paz a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Plenitude Audiobook. Eu sou Alexander. Hoje lhes trago a mensagem de Thomas Watson, cujo título é 6 Componentes do Arrependimento, uma mensagem poderosa e profunda da parte do Senhor. Que Deus te abençoe e fale ao teu coração. O arrependimento é uma graça do Espírito de Deus por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior. A fim de proporcionar melhor entendimento, saiba que o arrependimento é um remédio espiritual formado de 6 componentes especiais. Se um for deixado fora, o arrependimento perde o seu poder. Primeiro componente: percepção do pecado. A primeira parte do remédio de Cristo são olhos abertos. Este é um dos fatos importantes a observarmos no arrependimento do filho pródigo. Ele caiu em si. Lucas 15:17. Ele se viu como pecador e nada mais do que um pecador. Antes que um homem venha a Cristo, ele tem primeiramente de vir a si mesmo. Em sua descrição de arrependimento, Salomão considerou isto como o primeiro componente: caírem em si. 1 Reis 8:47. Uma pessoa deve, antes de tudo, reconhecer e considerar o que é o seu pecado e conhecer a praga do seu coração antes que seja devidamente humilhado por ela. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Portanto, a primeira coisa que deve haver em uma pessoa arrependida é a iluminação. Agora sois luz no Senhor. Efésios 5:8. Os olhos são feitos tanto para ver como para chorar. Antes de lamentarmos pelo pecado, temos de vê-lo. Disso podemos inferir que onde não há percepção do pecado, não pode haver arrependimento. Muitos que acham falhas nos outros não veem nenhum erro em si mesmos. Pessoas são vendadas por ignorância e amor próprio, por isso não veem o que deforma a sua alma. O diabo faz com elas como o falcoeiro faz a sua ave. Ele as cega e as leva encapuzadas ao inferno. O segundo componente é a tristeza pelo pecado. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Salmo 38, verso 18. Ambrósio chamava essa tristeza de amargura da alma. A palavra hebraica que se traduz por ficar triste significa ter a alma, por assim dizer, crucificada. Isso precisa estar presente no verdadeiro arrependimento. Olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão. Zacarias 12:10. Como se sentissem os cravos da cruz penetrando o seu lado. Uma mulher pode esperar ter um filho sem dores, assim como alguém pode esperar arrepender-se sem tristeza. Aquele que crê sem duvidar, põe sob suspeita sua fé. Aquele que se arrepende sem se entristecer nos deixa incertos de seu arrependimento. Esta tristeza pelo pecado não é superficial, é uma agonia santa. Nas Escrituras ela é chamada de quebrantamento de coração. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, verso 17. Um rasgamento do coração. Rasgai o vosso coração. Joel 2:13. As expressões bater no peito, Jeremias 31:19, Lucas 18:13, cingir o cilício, Isaías 22:12, arrancar os cabelos, Esdras 9:3, todas essas expressões são apenas sinais exteriores da tristeza. Essa tristeza implica, primeiro, tornar a Cristo precioso. Oh, quão precioso é o Salvador para uma alma atribulada! Agora Cristo é de fato Cristo e a misericórdia é realmente misericórdia. Enquanto o coração não estiver repleto de compunção, ele não estará pronto para o arrependimento. Quão bem-vindo é um cirurgião para um homem que sangra por suas feridas. Segundo, implica repelir o pecado. O pecado gera tristeza e a tristeza mata o pecado. A água salgada das lágrimas mata o verme da consciência. Terceiro, implica preparar-se para receber firme consolo.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Salmo 126, verso 5. O penitente tem uma semeadura de lágrimas, mas uma colheita deliciosa. O arrependimento rompe os abscessos do pecado e em seguida a alma fica tranquila. O ato de Deus em afligir a alma por causa do pecado é como o agitar da água que trazia cura no tanque. João 5:4. Contudo, nem toda tristeza evidencia o verdadeiro arrependimento. O que é esse entristecer piedoso? Há 6 descrições. Primeira, a verdadeira tristeza espiritual é interior. É interior em 2 maneiras. Primeiro, é uma tristeza de coração. A tristeza dos hipócritas evidencia-se somente em sua face. Desfiguram o rosto, conforme Mateus 6:16. Mostram um rosto melancólico, mas a tristeza deles não vai além disso, como o orvalho que umedece a folha, mas não penetra a raiz. O arrependimento de Acabe foi uma exibição exterior. Seus vestidos foram rasgados, mas não o seu espírito. 1 Reis 21:27. A tristeza, segundo Deus, avança mais além. É como uma veia que sangra internamente. O coração sangra por causa do pecado. Compungiu-se-lhes o coração. Atos 2:37. Assim como o coração tem a parte principal no ato de pecar, o mesmo deve acontecer no caso de entristecer-se. Paulo lamentava por causa da lei em seus membros, Romanos 7:23. Aquele que lamenta verdadeiramente o pecado se entristece por conta das incitações do orgulho e da concupiscência. Ele se entristece por causa da raiz da amargura, embora ela nunca prospere, até ao ponto de levá-lo a agir. Um homem ímpio pode sentir-se atribulado por pecados escandalosos. Um verdadeiro convertido lamenta os pecados do coração. Segundo, a tristeza espiritual é sincera. É a tristeza pela ofensa e não pela punição. A lei de Deus foi infringida e seu amor abusado. Isso leva a alma às lágrimas. Uma pessoa pode ficar triste e não se arrepender. Um ladrão fica triste quando é apanhado, mas não por causa do roubo, e sim porque tem que sofrer a pena. A tristeza piedosa se expressa principalmente por causa da transgressão contra Deus. Portanto, se não houvesse uma consciência a aferir, um diabo a acusar, um inferno para servir de castigo, a alma ainda se sentiria triste por causa da ofensa praticada contra Deus. Oh, que eu não ofendo o meu bom Deus, nem entristeço o meu Consolador. Isso parte o meu coração. Terceiro, a tristeza espiritual é repleta de confiança. É mesclada com fé. A tristeza bíblica afundará o coração se a roldana da fé não o erguer. Assim como o nosso pecado está sempre diante de Deus, assim também a promessa de Deus tem de estar sempre diante de nós. Quarto, a tristeza espiritual é uma grande tristeza. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom. Zacarias 12:11. 2 sóis se puseram no dia em que Josias morreu, e houve um enorme lamento fúnebre. A tristeza pelo pecado deve chegar a esse nível. Quinto, a tristeza espiritual é, em alguns casos, acompanhada de restituição. Aquele que por injustiça errou contra outrem em seus bens lidando com fraude, deve em sã consciência realizar a compensação. Há um mandamento claro quanto a isso: confessará o pecado que cometer, e pela culpa fará plena restituição, e lhe acrescentará a sua 5ª parte, e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Números 5 e 7. Por isso Zaqueu fez restituição. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Lucas 19:8. Sexto, a tristeza espiritual é permanente. Não são algumas lágrimas derramadas ocasionalmente que servirão. Alguns derramarão lágrimas ao ouvirem um sermão, mas isso é como uma chuva de abril, logo acaba, ou como uma veia aberta e fechada novamente. A verdadeira tristeza tem de ser habitual. Ó cristão, a doença de sua alma é crônica,
e a recaída frequente. Portanto, você tem de se tratar com remédio continuamente por meio do arrependimento. Essa é a tristeza segundo Deus. Terceiro componente, confissão de pecado. A tristeza é um sentimento tão forte que terá expressões. Suas expressões são lágrimas nos olhos e confissão nos lábios. Os da linhagem de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Neemias 9:2. Gregório de Nazianzo chamou a confissão de um bálsamo para a alma ferida. A confissão é autoacusadora. Eu é que pequei, segundo Samuel 24:17. E a verdade é que por meio desta autoacusação impedimos Satanás de acusar-nos. Em nossas confissões, nos identificamos com orgulho, infidelidade e paixão. Assim, quando Satanás, chamado de acusador dos irmãos, lançar essas coisas contra nós, Deus lhe replicará: eles já acusaram a si mesmos. Então, Satanás, você está destituído de motivos legítimos. Suas acusações surgiram muito tarde. Agora ouça o que diz o apóstolo Paulo: se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11:31. Entretanto, homens ímpios, como Judas e Saul, não confessaram seus pecados? Sim, mas as suas confissões não eram verdadeiras. Para que a confissão de pecado seja correta e genuína, estas qualificações precisam estar presentes. Primeiro, a confissão tem de ser espontânea, tem de surgir como a água que brota do manancial livremente. A confissão dos ímpios é obtida à força, como a confissão de um homem sob tortura. Quando uma faísca da ira de Deus atinge a consciência dos ímpios ou estão sob o temor da morte, eles se prostrarão em confissão. Mas a verdadeira confissão flui dos lábios, tal como a mirra jorra da árvore ou o mel da colmeia, espontaneamente. Segundo, a confissão tem de ocorrer com contrição. O coração precisa ressentir profundamente o pecado. As confissões de um homem natural procedem de seu íntimo, assim como uma água que passa por um cano. Elas não o afetam de maneira alguma, mas a confissão verdadeira deixa impressões que pungem o coração. Ao confessar seus pecados, a alma de Davi sentiu-se sobrecarregada. Já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Salmo 38, verso 4. Uma coisa é confessar o pecado, outra coisa é sentir o pecado. Terceiro, a confissão tem de ser sincera. Nosso coração precisa estar em harmonia com a confissão. O hipócrita confessa o pecado, mas o ama, assim como um ladrão que confessa os bens roubados e continua a amar o roubo. Quantos confessam o orgulho e a cobiça com seus lábios, mas se deleitam neles ocultamente? Um verdadeiro cristão é mais honesto. Seu coração anda em harmonia com sua língua. Ele é convencido dos pecados que confessa e detesta os pecados dos quais é convencido. Quarto, na confissão verdadeira, o crente especifica o pecado. O ímpio reconhece que é um pecador como todos os outros. Ele confessa o pecado de maneira geral. Um verdadeiro convertido reconhece seus pecados específicos. Ele se comporta à semelhança de uma pessoa enferma que vai ao médico e lhe mostra as feridas dizendo: levei um corte na cabeça, recebi um tiro no braço. O pecador entristecido confessa as diversas imperfeições de sua alma. Por meio de uma inspeção diligente de nosso coração, podemos achar alguns pecados específicos que tratamos com indulgência. Confessemos com lágrimas esses pecados, indicando-os pelo nome. Quinto, uma pessoa verdadeiramente arrependida confessa o pecado em sua fonte. Ela reconhece a contaminação de sua natureza. O pecado de nossa natureza não é somente uma falta do bem, mas também uma infusão do mal. Nossa natureza é um abismo e uma fonte de todo o mal, dos quais procedem os escândalos que infestam o mundo. É essa depravação de natureza que envenena nossas coisas santas. Isso traz os juízos de Deus e paralisa em sua origem as nossas misericórdias. Confesse o pecado em sua fonte.
O quarto componente, vergonha pelo pecado. O quarto componente no arrependimento é a vergonha, para que se envergonhe das suas iniquidades. Ezequiel 43:10. O envergonhar-se é a força da virtude. Quando o coração se enegrece por causa do pecado, a graça faz o rosto envergonhar-se com rubor. Estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Esdras 9:6. O filho pródigo, arrependido, ficou tão envergonhado de seus excessos que se julgava indigno de ser outra vez chamado filho. Lucas 15:21. O arrependimento causa um acanhamento santo. Se Cristo não estivesse no coração do pecador, não haveria tanta vergonha se expressando no rosto. Há algumas considerações sobre o pecado que nos causa vergonha. Primeiro, todo pecado nos torna culpados e a culpa nos deixa envergonhados. Segundo, em todo pecado há muita ingratidão, e essa é a razão da vergonha. Abusar da bondade de Deus, como isso nos envergonha. Ingratidão é um pecado tão grave que Deus mesmo se admira dele. Isaías 1:2. Terceiro, o pecado mostra o que somos, e isso nos causa vergonha. O pecado nos rouba as vestes de santidade e nos deixa destituídos de pureza, deformados aos olhos de Deus, e isso nos envergonha. Quarto, nossos pecados expuseram Cristo à vergonha, e não nos envergonharemos deles? Vestimos a púrpura, não vestiremos o carmesim? Quinto, aquilo que nos deixa envergonhados é o fato de que os pecados que cometemos são piores do que os pecados dos incrédulos. Agimos contra a luz que possuímos. Sexto, nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Os anjos caídos nunca pecaram contra o sangue de Cristo. Cristo não morreu por eles. Com certeza, se sobrepujamos o pecado dos demônios, isso deve nos causar muita vergonha. O quinto componente do arrependimento é o ódio pelo pecado. Os eruditos distinguem dois tipos de ódio: o ódio das iniquidades e o ódio da inimizade. Primeiramente, há um ódio ou abominação das iniquidades. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Ezequiel 36:31. Um cristão verdadeiramente arrependido é alguém que detesta o pecado. Se uma pessoa detesta aquilo que faz seu estômago adoecer, ela deve, com muito mais intensidade, detestar aquilo que deixa enferma a sua consciência. É mais fácil abominar o pecado do que deixá-lo. Não amamos a Cristo enquanto não odiamos o pecado. Nunca anelamos o céu enquanto não detestamos o pecado. Em segundo, há um ódio da inimizade. Não há melhor maneira de descobrir vida do que por meio do movimento. Os olhos se movem, o pulso bate. Portanto, para constatar o arrependimento, não há sinal melhor do que uma antipatia santa para com o pecado. O arrependimento correto começa no amor a Deus e termina no ódio ao pecado. Como podemos discernir o verdadeiro ódio para com o pecado? Primeiro, quando a pessoa se mantém resoluta contra o pecado. A língua lamenta amargamente o pecado e o coração o odeia, de modo que, embora o pecado se apresente de forma atraente, nós o achamos detestável e o abominamos com ódio mortal, sem levarmos em conta sua aparência agradável. O diabo pode vestir e disfarçar o pecado com prazer e proveito, mas um verdadeiro penitente que tem ódio secreto pelo pecado sente repulsa e não se envolverá nele. Segundo, o verdadeiro ódio pelo pecado é abrangente. Isso se aplica a dois aspectos, no que diz respeito às faculdades e ao objeto. O ódio pelo pecado é abrangente no que concerne às faculdades da alma, ou seja, há um desgosto para com o pecado não somente no juízo, mas também na vontade e nas afeições. Há alguns que são convencidos de que o pecado é maligno e em seu juízo têm uma aversão para com ele, mas acham-no agradável e têm satisfação íntima nele. Nesse caso,
Há um desprezar do pecado no juízo e uma aceitação dele nas afeições. No verdadeiro arrependimento, o ódio pelo pecado está presente em todas as faculdades da alma, não somente no intelecto, mas principalmente na vontade. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Romanos 7,15. Paulo não era livre do pecado, mas a sua vontade se posicionava contra o pecado. O ódio pelo pecado é abrangente no que concerne ao objeto. Aquele que odeia um pecado, odeia todos. Os hipócritas odeiam alguns pecados que mancham sua reputação, mas o verdadeiro convertido odeia todos os pecados. Os pecados que produzem vantagem, os pecados resultantes de nossas inclinações naturais, as próprias instigações da corrupção. Paulo odiava as obras do pecado, Romanos 7,23. Terceiro, verdadeiro ódio pelo pecado se manifesta contra o pecado em todas as suas formas. Um coração santo detesta o pecado por causa de sua contaminação natural. O pecado deixa uma mancha na alma. Uma pessoa regenerada aborrece o pecado não somente por causa da maldição, mas também por causa do contágio. Ele odeia essa serpente não somente por causa da sua picada, mas também por causa do seu veneno. Abomina o pecado não somente por causa do inferno, mas como o próprio inferno. Quarto, o verdadeiro ódio pelo pecado é implacável. O cristão genuíno nunca mais se conciliará com o pecado. A ira pode experimentar conciliação, porém o ódio não pode experimentá-la. Quinto, onde há verdadeiro ódio pelo pecado, nos opomos ao pecado em nós mesmos e nos outros. A igreja de Éfeso não podia suportar aqueles que eram maus. Apocalipse 2:2. Paulo repreendeu arduamente Pedro por causa de sua dissimulação, embora este fosse um apóstolo. Com insatisfação santa, Cristo expulsou os cambistas do templo, João 2:15. Ele não tolerou que o templo sofresse uma mudança. Neemias repreendeu os nobres por sua usura, Neemias 5:7, e pela profanação do sábado, Neemias 13:17. Aquele que odeia o pecado não suportará iniquidade em sua família. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, Salmo 101, verso 7. Que vergonha se manifesta quando os magistrados mostram força de espírito em suas paixões e nenhum heroísmo em suprimir o erro. Aqueles que não têm qualquer antipatia para com o pecado não conhecem o arrependimento. O pecado está neles como o veneno está em uma serpente e, por ser natural, lhe proporciona deleite. Quão distantes estão do arrependimento aqueles que, ao invés de odiarem o pecado, o amam. Para os santos, o pecado é um espinho nos olhos, para os ímpios é uma coroa na cabeça. Que direito tem na minha casa a minha amada, ela que cometeu vilezas? Acaso, ó minha amada, votos e carnes sacrificadas poderão afastar de ti o mal? Então saltarias de prazer. Jeremias 11:15. Amar o pecado é pior do que praticá-lo. Um homem bom pode precipitar-se e cair em uma atitude pecaminosa, mas amar o pecado é desesperador. O que faz um porco amar e revolver-se na lama? O que faz um demônio amar aquilo que se opõe a Deus? Amar o pecado mostra que a vontade está no pecado, e quanto mais a vontade estiver no pecado, tanto maior ele será. A obstinação faz com que não haja mais purificação para o pecado. Hebreus 10:26. Quantos existem que amam o fruto proibido? Amam as imprecações e os adultérios. Amam o pecado e odeiam a repreensão. Portanto, quando os homens amam o pecado, apegam-se àquilo que será a sua morte e brincam com a condenação. Isso indica que o coração dos homens está cheio de maldade. Eclesiastes 9:3. Isso nos persuade a mostrar nosso arrependimento por meio de um ódio amargo para com o pecado. O sexto componente no arrependimento é converter-se do pecado. Esse converter-se é chamado de abandonar o pecado, Isaías 55:7.
tal como um homem que abandona a companhia de um ladrão ou de um feiticeiro. É chamado de lançar para longe o pecado, Jó 11,14. Como Paulo lançou de si aquela víbora atirando-a ao fogo, Atos 28,5. Morrer para o pecado é a vida do arrependimento. No mesmo dia em que o crente se converte do pecado, deve se regozijar com um gozo eterno. Os olhos devem fugir de vislumbres impuros, o ouvido tem de fugir dos escárnios, a língua do praguejamento, as mãos dos subornos, os pés do caminho das meretrizes e a alma do amor à impiedade. Esse converter-se do pecado implica uma mudança notável. Converter-se do pecado é tão visível que os outros podem percebê-lo. Por isso é chamado de uma mudança das trevas para a luz, Efésios 5:8. Paulo, depois de ter recebido a visão celestial, ficou tão diferente que todos se admiraram da mudança, Atos 9:12. O arrependimento transformou o carcereiro em um enfermeiro e médico, Atos 16:33. Ele cuidou dos apóstolos, lavou-lhes as feridas e serviu-lhes comida. Um navio se dirige ao leste, e o vento muda seu rumo para o oeste. De modo semelhante, o homem se encaminhava para o inferno, mas o vento contrário do Espírito soprou, mudou o seu rumo e o fez andar em direção ao céu. Essa mudança visível que o arrependimento produz em uma pessoa é como se outra alma se abrigasse no mesmo corpo. Para identificar corretamente o converter-se do pecado, essas poucas coisas são necessárias. Primeiro, tem de haver um volver-se sinceramente do pecado. O coração é o primum vivens, a primeira coisa que vive, e tem de ser o primum vertens, a primeira coisa que se volve. O coração é aquilo porque o diabo se empenha arduamente. No cristianismo, o coração é tudo. Se o coração não é convertido do pecado, ele não passa de uma mentira. Deus quer todo o coração convertido do pecado. O verdadeiro arrependimento não pode ter reservas nem outros ocupantes. Segundo, tem de haver um volver-se de todo o pecado. Deixe o perverso o seu caminho, Isaías 55:7. Uma pessoa verdadeiramente arrependida abandona o caminho do pecado. Ela deixa todo o pecado. Aquele que esconde um subversivo em sua casa é um traidor da nação. E aquele que satisfaz um pecado é um hipócrita traiçoeiro. Terceiro, tem de haver um volver-se do pecado por motivos espirituais. Um homem pode restringir seus atos de pecados e não converter-se do pecado da maneira correta. Atos de pecados podem ser restringidos por temor ou desígnio, mas uma pessoa verdadeiramente arrependida deixa o pecado com base em um princípio espiritual, ou seja, o amor de Deus. 3 homens perguntaram um ao outro o que os fizera abandonar o pecado. Um disse: "Acho que são as alegrias do céu." Outro respondeu: "Acho que são os tormentos do inferno." Mas o terceiro disse: "Acho que é o amor de Deus, e isso ainda me faz abandonar o pecado. Como eu ofenderia o amor de Deus?" Mensagem por Thomas Watson. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Quero te convidar a fazer uma visita no meu canal principal, onde eu prego a palavra do Senhor, onde eu ensino a mensagem da palavra de Deus, Plenitude do Evangelho Alexandre de Oliveira. Visite o canal, vou deixar o link na descrição do vídeo, vá no botão de se inscrever, se inscreva, ative o sino de notificação para não perder nenhuma mensagem. Também tem a opção de se tornar membro, onde você pode apoiar o canal. Também o canal da minha esposa, Michele Valini, ela dá dicas diversas de várias coisas, de empreendedorismo, de beleza, de saúde, de culinária, enfim, várias coisas. Você pode ir no canal dela também se inscrever. O link vai estar na descrição do vídeo. Desde já, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.